Vocês vivem me perguntando se as tendências gringas eram seguidas aqui no Brasil. Então eu fui ler as revistas femininas de 100 anos atrás. E vou mostrar para vocês como era a verdadeira maquiagem das brasileiras em 1920. Meu nome é Pauline Kisner, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica, e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? Se você rolou da carroça tentando negar o seu amor por um caipira turrão, porém de bom coração, e chegou aqui por acidente, seja muito bem-vindo! Nesse canal a gente fala de história da moda, sempre usando os documentos da época e as pesquisas feitas nas universidades e nos museus. Tudo isso para trazer para você um conteúdo histórico gratuito e de qualidade, com dados comprovados, sem sensacionalismo e sem informação tirada do... Desde que eu comecei a série sobre as makes históricas, vocês estão me perguntando praticamente todo dia como é que essas tendências gringas eram adaptadas aqui no Brasil, se elas chegavam, quem é que seguia, quem é que não seguia, enfim. E foi graças à Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro que eu consegui investigar sobre as maquiagens brasileiras da década de 1920. Isso porque a Biblioteca Nacional não só tem um acervo gigantesco, todo digitalizado, de jornais e revistas brasileiras desde o século XIX, mas disponibiliza esses materiais para consulta gratuita. Se você quer aprender a acessar o material deles, já tem um vídeo aqui no canal explicando passo a passo. O vídeo está linkado na descrição e também aqui em cima no card. Assim como acontecia na Europa e nos Estados Unidos, as grandes mudanças de comportamento eram sentidas primeiro nas grandes cidades brasileiras, que em 1920 eram principalmente o Rio de Janeiro, ainda a capital do país, São Paulo, uma grande potência por conta da industrialização, mas também Salvador, Olinda, Recife, Manaus, Porto Alegre, Belo Horizonte, enfim, capitais e cidades grandes que tinham um acesso muito mais rápido ao fluxo de informações e de mercadorias que vinha da Europa, mas também que tinham elites com uma boa concentração de renda e que se baseavam na imitação dos costumes da Europa para se diferenciar do restante da população. Já era assim no século XIX e começo do XX, quando se imitava muito o que vinha da França. Mas depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos também passaram a ser uma referência, especialmente para quem procurava coisas mais modernas. Muito disso chegava no Brasil através dos filmes, já que o acesso a eles era muito mais amplo do que ao teatro, por exemplo. Mas também através das revistas, que publicavam matérias e entrevistas com as estrelas do cinema. E propagandas, a gente não pode esquecer delas, que colocavam o público brasileiro em contato com cosméticos e também com as práticas de beleza mais atualizadas. Todas as referências dos textos que eu cito e dos que eu usei na pesquisa desse vídeo estão na descrição do vídeo. Mas se você curte nosso trabalho, você também pode ter acesso direto à minha biblioteca pessoal com todo esse material e ainda ajudar o canal a se manter. Com valores a partir de R$10 mensais, você contribui para que a gente possa continuar produzindo conteúdo histórico de qualidade, em língua portuguesa, e de forma gratuita para o público brasileiro. Você pode se tornar membro aqui no clube de canais do próprio YouTube usando seu cartão de crédito, lá no apoia.se/amodista do Desterro, com cartão ou boleto, mas você também pode pingar um Pix pra gente através da chave que está aparecendo aqui embaixo ou do QR Code que está aparecendo aí na tela. Para esse vídeo, eu escolhi trabalhar com A Vida Doméstica, uma revista voltada para o público feminino que circulou no Rio de Janeiro entre 1920 e 1962. E um dos motivos para eu escolher essa revista é que a linha editorial dela era, digamos assim, bem tradicional, com uma ideia de feminilidade muito ligada ao casamento, ao lar e à família, com todo um discurso sobre como a missão sublime das mulheres era a maternidade dentro do casamento, e todo o resto na vida era para conseguir um casamento ou manter um casamento. Você deve achar que eu tô completamente maluca, né? Mas calma, acompanha o meu raciocínio. Prometo que vai dar bom. Pode confiar, aqui é Brasil. Se a vida doméstica era mais tradicional, ela não apoiaria muito as maquiagens exageradas das melindrosas, mas proporia alguma coisa mais palatável para a sociedade tradicional brasileira. Algo que uma mulher que não tivesse numa posição de total independência poderia usar sem dar muito BO. Na minha cabeça isso fazia sentido, e na hora da pesquisa isso continuou fazendo sentido, então
Bora comigo para ver exatamente o que eu encontrei nessa pesquisa. Bora começar com essa toalete de 5 minutos que foi publicada numa edição de 1926. Isso aqui era a publi da época, tá? Porque todos os passos indicam o produto de uma marca específica. Pasta de amêndoas da marca Rainha da Hungria. Para refrescar a pele, limpar os poros e tonificar os músculos, água da Rainha da Hungria. Para dar cor às faces, o Rouge Rainha da Hungria. E se você é do Rio Grande do Sul, mas de alguma coisa de música gauchesca, você vai me entender completamente, porque toda vez que eu leio ou eu escuto a palavra Rouge, eu só consigo lembrar dessa música. Olha o tranco da morena rosa, rebocada de rouge batão. Olha o tranco da morena rosa, rebocada de rouge batão. Vamos seguir. Aplicar o creme Rainha da Hungria, que branqueia a pele, evita a formação das rugas, dando-lhe um aveludado encantador. Polvilhar o rosto com o pó de arroz Rainha da Hungria. E nos lábios, Fleur de Rose. Nos olhos, os produtos de grande beleza. Olha que gracinha a caixinha do pó de arroz dessa marca. Eu achei essa aqui num site de leilão em Portugal, mas foi a única coisa dessa marca que eu consegui encontrar. No vídeo sobre a manicure de 1920, a gente já falou sobre os pós de polimento para as unhas. E para minha real surpresa, tá? Eu até encontrei alguns comentários exatamente sobre as práticas de manicure no Rio de Janeiro nessa época, que apontam que a mulher moderna do Rio de Janeiro se preocupava em estar com as unhas sempre bem feitas e apresentáveis e que usava o que eles chamavam de rouge para unhas. E é claro que a revista Super Tendência, super influenciadora de beleza, dá até uma receita para fazer um desses pós em casa e não depender do que era vendido na farmácia. Carmim fino, 10 gramas. Amoníaco, 5 gramas. Água de flor de laranjeira, 100 gramas. Apesar de a revista indicar que essa mistura era absolutamente inofensiva e poderia ser passada até no rosto, titia modista pede encarecidamente, meus amores, não tentem nada dessas receitas em casa. O que interessa mesmo pra gente é essa matéria de 1922 que se propõe a ser um guia de maquiagem para a mulher moderna, porém decente. Mas o negócio começa com aquele show de horrores básico. Deve ou não a mulher aformosear seu rosto usando de artifícios? Deve, contanto que consiga iludir a quem a veja, que é a sua natureza, agradar, atrair, enganar. Superada essa belíssima bosta de abertura, vamos à maquiagem propriamente dita. Inclusive eu quero registrar aqui que eu acho muito chique quando eles falam maquillage. E eu sei qual é a droga da pronúncia francesa. Mas você, pessoa chata que se acha o último croissant da bandeja e que acha que é de bom tom vir aqui nos comentários querer me ensinar como é que pronuncia a palavra, como se por um acaso eu não soubesse. Por favor, meu amor, apenas seja menos. Tcharam! De cara, o autor do texto já dá uma dica do que era considerado típico das atrizes e impróprio para mulher decente. O branco gaseoso, o vermelho vegetal e o azul, que são acessórios de beleza das atrizes. Uma coisa muito importante é que essa matéria diz logo no começo que o que ela se propõe a ensinar é um estilo de maquiagem que toda mulher pode fazer na sua casa, desde que tenha os produtos corretos e aprenda a fazer sem exageros. Então eu acho até tranquilo e seguro de dizer que isso seria a maquiagem aceitável para uma mulher decente, alguma coisa que as mulheres que desejassem usar maquiagem sem cair naquele excesso de maquiagem da melindrosa usariam com uma certa segurança. Dá para pensar nisso como a maquiagem padrão da época, talvez? E esse é o momento que eu aviso que daqui pra frente nós vamos fazer a maquiagem no meu rostinho, seguindo todas as indicações da matéria. A primeira coisa é aplicar um creme facial na ponta dos dedos, espalhar pelo rosto e pescoço e depois remover o excesso com uma toalha de linho. O pó, que vai no rosto, pescoço e colo. O blush, perto dos olhos e nas áreas onde o rosto fica naturalmente corado. A matéria também fala que blushes rosados eram mais adequados para peles jovens, e como eu já estou perto dos 40, eu vou seguir o conselho de usar um blush um pouco mais fechado, num tom de pêssego queimado.
e voltar com a toalha para enfraquecer o blush. Mais uma camada de pó, agora ajudando a esfumar o blush também. E uma sombra para, como diz a matéria, esbater o pó das pálpebras e tornar o olhar lânguido. Eu escolhi um marrom claro frio, bem discreto. Em seguida, limpava-se os cílios de qualquer traço de pó, para em seguida passar uma linha fina de cajal ou de lápis escuro bem rente à raiz dos cílios, tanto em cima quanto embaixo. E puxar de leve no canto externo em direção às pálpebras um tipo de delineado, que eu confesso que me deixou bastante surpresa. Um leve toque de blush no canto interno do olho, um pouco de rímel apenas nos cílios de cima, e a ordem é que as sobrancelhas fossem apenas avivadas, sem carregar muito no look. Então, eu só dei uma preenchida de leve nas minhas e estendi um pouco no final, usando sombra. Mas existiam lápis e existiam sombras de preenchimento de sobrancelha na época. Por fim, para os lábios, a orientação é limpar qualquer sinal de pó e aplicar o mesmo rouge do rosto no centro dos lábios, esfumando para os cantos com um pouco de pó. Mas eu quero dizer que já existia batom em formato bala nessa época, como esse original francês que está à venda no Etsy. E o que eu achei extremamente curioso, que é a orientação para pintar o nariz e as orelhas. No nariz, um pouco de rouge nas narinas, laterais e ponta do nariz e vir com o pó em cima já enfraquecendo. E a orelha, pintada nas curvinhas e também no lóbulo, exatamente onde vai o brinco. O tutorial da revista acaba aí, mas a verdade é que fica um negócio poerento, né? Talvez seja justamente por isso que os críticos da maquiagem sempre enfatizavam que as mulheres pareciam fantasmagóricas. Eu faço um truque moderno que vem do teatro dos anos 1900. Um pincel bem fofo, com um tiquinho de blush em pó, mas bem batido, para aliviar essa coisa esbranquiçada do pó solto no rosto. E uma espirradinha de bruma para arrematar tudo. Com um penteado simples e esse vestido de usar em casa que eu fiz usando um molde de 1924, seria essa a imagem de uma brasileira não melindrosa nos anos 1920? Se você assistiu até aqui, muito obrigada! Eu te convido a se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, deixar seu comentário aqui embaixo para mim contando o que você achou dessa proposta de maquiagem e de look de uma brasileira de 1920, e claro, dá uma conferida nesses outros conteúdos que a gente já tem por aqui e que eu separei para você com todo carinho.